Bom dia, tudo bom com você? Gente, hoje nessa aula nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é fotografia ou pintura? Qual dos dois é mais importante? Uma fotografia ou uma pintura? Qual que tem um valor maior? Vamos ver? O homem sempre tentou reproduzir e fixar aquilo que ele percebia. Desde a pré-história, o homem sempre teve esse desejo de colocar no papel, de colocar na parede aquilo que ele estava vendo, o seu dia a dia, muitas vezes com valores religiosos, né, como na pré-história, que era justamente para ele conseguir os benefícios, né, das forças superiores. Talvez eles não acreditassem em Deus, nada dessas coisas, mas sabia que ele podia mexer com a realidade através daquelas pinturas, né? Eram amuletos de fertilidade, de boa caça, enfim. E ao longo dos anos, né, com a antiguidade, as pessoas também tentavam reproduzir o seu dia a dia, suas crenças, seus valores, seus costumes. Nós temos aqui algumas imagens. Nós temos uma cena da pré-história. Então, essa cena rupestre vai mostrar a caça dos animais, e para ele desenhar o animal era como garantir a caça. Nós temos aqui algumas imagens egípcias, né, de alguns personagens egípcios, faraós que eram representados, eram considerados os deuses aqui na Terra. A representação dos seres, né, zoomórficos, que é a mistura do animal com os seres humanos, que também era uma crença dos egípcios. Nós vamos ter uma outra imagem grega do dia a dia. Nós temos aqui uma pessoa dançando diante de alguém tocando flauta, então o registro da arte desse período. Na outra imagem nós temos uma cena medieval. Então observe a auréola, que representa anjos, representa os santos, né? Você tem aqui uma imagem de um anjo que está anunciando alguma coisa. Então essas cenas, elas sempre fizeram parte das sociedades. E registrar esses momentos sempre foi algo que as pessoas desejavam e foram buscando maneiras para que isso acontecesse. E no século XIX vai surgir então a fotografia. Ela surge no iniciozinho do século XIX, por volta da década de 20, 1824, alguns colocam 1826, vai surgir o primeiro processo, a primeira imagem fotográfica. Pela primeira vez na história, alguém vai conseguir colocar Josephine Séfora Niepce. É o nome do cientista artista que vai colocar no papel, vai conseguir revelar uma imagem, fixar no papel uma imagem. E a fotografia ela vai impressionar a sociedade pelo seu registro, pelo registro das coisas. E durante a segunda metade do século XIX, vai haver uma rixa, né, entre a pintura e a fotografia. Por quê? A pintura é um processo lento, é um processo demorado. O artista ele tem técnica, o artista ele vai buscar perspectiva, ele vai buscar a linha do horizonte, ele vai buscar anatomia. E a fotografia? A fotografia é um processo mecânico. A fotografia ela vai ter imagens através de fenômenos físicos e químicos. Então ela não era considerada arte. A pintura era considerada arte. O pintor é um artista. O fotógrafo não. A fotografia vai ter status apenas da representação do dia a dia, daquilo que eles estavam vendo, e só era algo documental, mais nada do que isso. A fotografia só vai ser considerada arte, gente, no século XX, lá pela década de 1970, por aí, tá? Antes disso, era apenas registro documental. Nós temos aqui uma imagem do século XIX, como se fosse esse registro documental, tá? O processo fotográfico, ele até se tornar mais acessível, levou um certo tempo, né? As máquinas eram caras, os processos químicos de revelação também, até que isso foi, ao longo dos anos, foi sendo barateado e muitas pessoas puderam ter acesso, mas no início da fotografia não, tá? E a fotografia, então, ela
não tem esse status, tá? Pintura é arte, fotografia não, é apenas um registro. Só que muitos artistas, como agora eles estavam trabalhando no século XIX, nós estamos estudando sobre o realismo do século XIX, o artista, o pintor, ele quer retratar a sociedade, principalmente os trabalhadores rurais, nas minas de carvão, aquele trabalhador que não tem vez, que não tem voz. E ele vai usar a fotografia para ajudar na pintura. Ele sai às ruas, ele faz as fotografias e dentro do ateliê ele começa a reproduzir essas fotografias de um enquadramento que ele achou ideal, a luz e a sombra que ele achou mais adequada para aquela pintura. Ele vai ter uma pincelada mais solta, ele vai ter uma representação mais leve da imagem. Ele não precisa representar igualzinho, porque a fotografia já faz isso. Então, ele vai reinterpretar a fotografia, ele vai repensar nos métodos de pintura. Então, ele vai ser um inovador nas suas pinturas. Nós vamos ter aqui alguns exemplos, tá, de fotógrafos que usaram a pintura. Vai chegar um certo momento que eles vão se ajudar, o fotógrafo e o pintor. Então, muitos pintores, como eu falei, vão usar a fotografia para auxiliar as suas pinturas e depois muitos fotógrafos vão se inspirar em pinturas para fazer as suas fotografias. E aqui nós temos alguns exemplos disso. Aqui nós temos uma pintura do século XVII e uma fotografia do século XIX. Então, esse fotógrafo ele se inspirou numa pintura. Aqui nós temos outra. Essa pintura de Vermeer em 1665 e a pintura e a fotografia de 2003. Então, foi a fotografia inspirada em uma pintura. E aí vai ter os artistas pós-impressionistas, que vão fazer esse processo de perspectiva, de luz, de sombra, que a fotografia dava com mais realidade para fazer as suas pinturas. Então, o pintor pós-impressionista francês Pierre Bonnard e seus colegas pintores Edouard Vollard e Félix Vallotton estavam entre os primeiros a usar a câmera para observar justamente detalhes, perspectivas, efeitos de luz que às vezes passavam despercebidos pelo olho humano. E aí vai ter uma exposição, tá, no Museu Van Gogh de Amsterdã com 220 fotos. E essas fotos vão mostrar justamente como esses artistas do final do século XIX vão se inspirar, né, nas fotografias. E aqui eu tenho uma delas, tem um exemplo, né? Temos aqui uma pintura, a garota no kimono vermelho, que teve, né, como fonte de inspiração a fotografia. Por hoje nós vamos ficar aqui. Não perca as próximas aulas que nós vamos falar muito mais sobre a questão da fotografia. Até lá!